Se você e seus amigos jogassem um jogo onde você precisa revelar o seu desejo mais profundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar esse grupo de jovens tentando sobreviver aos seus desejos mais profundos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o teste mortal em um jogo da amizade. Esses amigos deveriam pensar duas vezes antes de brincarem com um desconhecido. Começamos vendo a Cotton, uma adolescente que estava visitando uma venda de garagem junto à sua amiga Azusa, e após olharem algumas relíquias, elas se interessam por uma espécie de poliedro, e aí a vendedora explica que aquilo se tratava de um jogo que testa os laços da amizade ao realizar os desejos mais profundos dos jogadores, e para vencer, eles teriam que se manter unidos até o fim, ou então seriam finalizados. Depois dessa bizarrice, as duas saem para se encontrar com seus amigos, a Courtney e o Robbie, para aproveitar o último verão que teriam juntos, antes do Robbie e da Courtney se mudarem, o que afeta tanto a Azusa que ela não consegue nem esconder, mas seus amigos continuam ao seu lado, ajudando a garota a se divertir da forma mais simples possível. Mais tarde, os quatro vão para a casa da Cotton, onde ela revela ter comprado o jogo da amizade, propondo que eles testassem de acordo com as instruções que a velha da vendinha passou, e por mais que não estivessem tão interessados naquilo, eles são encorajados pela Azusa a entrarem nessa. Sendo assim, os amigos colocam os seus dedos sobre o poliedro, e a Cotton questiona quais eram seus desejos mais profundos, mas todos estavam com vergonha de falar, e acabam passando a vez para a própria anfitriã. Então a garota deseja que eles fugissem da realidade comum de todos os adultos, já que logo seguiriam suas vidas, e ela não queria se separar deles. Após o jogo, o grupo se encontra em uma festa num lugar abandonado, só que separados da Cotton, e aí a Courtney resolve sair para pegar algumas pílulas diferenciadas, enquanto a Azusa e o Robbie fogem do calor infernal que estava lá dentro. Chegando no estacionamento, a Courtney encontra a Cotton, que parecia transtornada com alguma coisa, dizendo que eles não podiam ficar sozinhos, pois algo ruim estava para acontecer. E então a Courtney tenta acalmá-la, mostrando as pílulas que arrumou para elas se divertirem, só que a amiga joga aquilo no chão e sai atrás dos outros. E falando neles, os dois respiravam o ar quando o Robbie começa a falar sobre o universo e as várias realidades que poderiam existir, mas a Azusa apenas se preocupa com o quão longe eles estariam um do outro no fim do verão. E então o cara diz que talvez naquela realidade, os quatro ficariam juntos para sempre, o que faz um climinha pintar a ponto de eles se beijarem. Só que não para por aí, já que eles voltam para a festa indo até uma sala vazia, e lá os dois dão uma relaxada, sem nem perceberem que a Cotton havia flagrado tudo. Porém, a Azusa é afastada pelo fato deles serem amigos, e afasta o cara confusa sobre o que estava acontecendo. Dessa forma ela vai até o banheiro, onde acaba tendo uma visão no quarto da Cotton, com o poliedro flutuando, e aí ela sente uma dor terrível em seu abdômen, chegando a desmaiar lá dentro. Quanto a Cotton, a jovem sai da festa em choque pela cena que viu, indo até o seu carro, onde extravasa a raiva que sentia, rasgando uma foto com seus amigos. É aí que uma voz a chama, questionando se as suas amizades sobreviveram, e ela vê a si mesma no banco de trás. Só que o clone do mal ataca a Cotton, e a jovem encontra o seu fim sem ter ninguém para salvá-la. Bom galera, já podemos começar apontando o erro que a Cotton cometeu ao inventar de comprar aquele poliedro, visto que a própria vendedora esclareceu que os testes que aquilo criava poderiam finalizá-la caso ela falhasse, o que deveria ter apitado uma red flag na sua mente, a ponto de resolver deixar aquele bazar de lado e meter o pé dali, já que existem muitos casos de pessoas que encontraram itens amaldiçoados sem nem saberem, como ocorreu em 2001 com o Kevin Menes, quando ele comprou uma antiga caixa de vinho no leilão. Só que ao levar o objeto para casa, o homem relatou uma série de incidentes inexplicáveis, incluindo pesadelos, problemas de saúde e fenômenos paranormais. E esse objeto chamado caixa de Digibook passou pelas mãos de vários proprietários, e um deles até alegou que o objeto causou um derrame em sua mãe, pouco depois de dá-lo de presente para ela. Então, a Cotton poderia ao menos ter perguntado à velha sobre a história daquele artefato antigo, já que pelo visto, só saber que aquilo poderia finalizá-la não foi o suficiente para vazar de lá sem olhar para trás, e ir assistir a um vídeo do Derrotando Filmes com os amigos. E melhor que isso, é virar membro do canal e receber acesso antecipado aos vídeos. Dessa forma você consegue comentar primeiro que todo mundo, e bugar a cabeça da galera nos comentários. Uma coisa que também poderia salvar o grupo do seu destino terrível, seria a Cotton não comprar itens tão bem feitos em uma venda de garagem, já que ela nem sabe se o objeto está quebrado ou algo parecido. Sendo assim, a garota deveria considerar comprar esse tipo de relíquias pela internet, onde a quantidade de informações sobre os objetos é muito maior, até porque muitas pessoas apenas querem se livrar de objetos que não possuem mais utilidade, como vimos lá na enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas receberam doações de roupas em péssimo estado, o que foi um descaso total. Afinal, doação não é descarte, então seria crucial que a Cotton fosse atrás de coisas bem cuidadas, e que viessem com o máximo de informações sobre elas. E se mesmo sabendo dos perigos, eles quisessem brincar com essa coisa, o mínimo que eles teriam que fazer era ter medidas de segurança, como evitar o contato direto com itens possivelmente ritualísticos. Por isso eles poderiam usar luvas ao manusear o objeto, além de gravar o que a vendedora tinha falado para mostrar aos amigos. Eu duvido muito que todo mundo ia querer brincar com esse negócio após saber que poderiam perder a vida. E levando em conta que você precisa falar dos seus desejos mais obscuros para esse treco, eu duvido muito que todo mundo ali vai falar a verdade, e pode ser que mentir tenha consequências
consequências bem graves. Além disso, é chocante ver a Courtney deixar a Cotton perambular por aí sozinha, sabendo do estado em que ela se encontrava, sem estar falando coisa com coisa, ainda dizendo que elas estavam em perigo. Por isso, a Courtney deveria ter ficado ao lado da amiga e pedir mais informações sobre o problema, ou talvez deduzir que ela estava usando códigos para se referir a alguém que estava ali perseguindo, já que ao ver um amigo agindo de modo estranho, o mínimo que você tem que fazer é tentar saber o que está acontecendo, pois muitas pessoas buscam resolver os seus problemas sozinhas, o que nem sempre funciona. Dar apoio aos amigos é o básico numa relação fraternal, e nem isso a Courtney foi capaz de fazer, talvez porque a Cotton se esqueceu de contar que elas seriam finalizadas se abandonassem os seus amigos. Mas o pior é que mesmo vendo a jovem com o psicológico abalado, a Courtney ainda acha uma boa ideia oferecer alucinógenos para ela. O consumo dessas substâncias por pessoas mentalmente vulneráveis pode amplificar emoções e pensamentos negativos, além de ainda desencadear delírios e alucinações. Depois de mostrar o apoio à amiga e decidir cuidar da Cotton, a Courtney deveria ter ido atrás de água, já que a hidratação ajuda nas funções cognitivas, permitindo que a menina se concentrasse e amenizasse o estresse físico e mental. Fora isso, fica complicado defender a Cotton quando ela vê um vulto em suas costas e não faz nada para reagir. O certo seria ela deixar o carro pro espírito dar um rolê e voltar para a festa onde era mais iluminado e movimentado, já que espíritos malignos sempre buscam pessoas sozinhas e principalmente transtornadas, visto que por estarem com a mente fragilizada fica mais fácil delas serem influenciadas a cometerem atrocidades. Agora conhecemos o Kyle, o vizinho da Cotton, que observava um cartaz de desaparecido com a foto dela, e dali o rapaz vai para casa, onde é abordado pela sua mãe, a Donna, que pergunta por que ele está andando pela cidade, já que o acampamento onde ele estava inscrito havia ligado dizendo que o garoto não aparecia lá há uma semana. Mas mesmo preocupada, ela não recebe nenhuma resposta do menino. Após isso, o Kyle vai para o seu quarto, onde vemos que ele é um hacker de primeira linha, já que a sua obsessão por computadores permitiu que o garoto descobrisse como invadir as webcams dos outros para vigiá-los, coisa que ele inclusive fazia bastante com a Cotton, pois tinha centenas de arquivos de vídeo da garota, e então ele põe um deles para rodar, até que no meio da gravação um glitch acontece, e aí a Cotton olha diretamente para o Kyle, como se soubesse que ele estava espionando. Em paralelo, vemos a Azusa em seu quarto se martirizando pelo sumiço da Cotton, até que ela ouve uma voz questionando se suas amizades sobreviveram, mas seus devaneios acabam quando a sua mãe a chama para conversar na sala, e chegando lá, uma detetive a esperava para fazer algumas perguntas sobre a sua amiga desaparecida, só que a garota conta que nem viu a Cotton na festa, o que surpreende a detetive, que pensava que melhores amigos sempre andavam juntos. E aí a mulher aponta para a possibilidade dela ter fugido, sob efeito dos alucinógenos que usavam juntas, mas Azusa mente que usava apenas antidepressivos para lidar com o abandono do pai, ficando sem palavras quando o oficial pergunta se aconteceu algo na festa que pudesse ter afetado os laços das suas amizades. Fora dali, a garota sai com a Courtney para espalhar alguns cartazes de desaparecido, enquanto teorizavam o que pode ter acontecido com a sua amiga, mas Azusa apenas achava que ela tinha ido embora sem avisá-los, já que não era um filhote perdido, se sentindo tão afetada com o assunto a ponto de ser rude com a Courtney, mas logo ela pede perdão, dizendo que apenas estava farta de ser abandonada por todos. Nesse momento, Azusa percebe um olhar estranho na Courtney, como se ela escondesse alguma coisa, e então a jovem mostra uma carta que recebeu da universidade dizendo que ela havia sido aceita, só que isso era impossível, já que as suas notas eram terríveis, por isso elas deduzem que foi o jogo que realizou o seu desejo, mas Azusa faz chacota da menina, chamando ela de burra, e resolve abandonar mais uma das suas amigas, sem nem olhar para trás. Ok galera, em relação ao Kyle, eu aconselharia vocês a cobrirem as suas webcams quando desligarem os seus computadores, e com ele ligado também, mas é praticamente impossível alguém hackear suas câmeras enquanto seu PC está desligado. Isso porque após o desligamento do aparelho, ele não está mais conectado à rede, e não há corrente elétrica alimentando seus componentes, o que inclui a webcam, e mesmo que o computador esteja em estado de hibernação, a webcam não fica ativada, e a conectividade da rede geralmente é desativada, tornando uma invasão hacker improvável de acontecer. Porém, uma boa dica para evitar possíveis invasões de privacidade seria utilizar um antivírus atualizado, assim como configurar firewalls para se proteger contra o acesso remoto não autorizado, e também malwares. Além disso, é recomendável desativar o Wake On LAN, um protocolo que permite o computador ser ligado remotamente. Dessa forma, daria para evitar que algum hacker ligasse seu PC e tivesse acesso à sua webcam. Além disso, não é possível que a Azusa se esqueceu da regra principal do jogo da amizade, fortalecer os laços fraternais e não desistir dos seus amigos. Só que ela não é a única a pecar nessa questão, já que todos os outros resolveram se separar logo quando mais precisavam estar unidos, até porque eles nem sabiam se a Cotton havia sido finalizada, ou se ela foi embora sem dar satisfação a eles. Fora que é bem improvável que uma pessoa assuma e os seus amigos vejam isso como desconsideração, visto que o relacionamento se constrói em passos lentos e constantes, dando tempo para que a necessidade de estar com seus amigos se estabeleça, o que cria um vínculo forte o suficiente para desesperar qualquer um deles em uma situação dessas. Outra coisa a se comentar é que de longe dá pra ver que tem algo de errado com o Kyle, e o pior é que a sua mãe parece até ignorar, sendo que o garoto passa a maior parte do dia dentro do quarto, sem se comunicar com ninguém, mostrando ter uma certa dificuldade em interagir com pessoas que não fazem parte do seu mundo particular. Sendo assim, a dona poderia tentar uma abordagem amistosa, usando os gostos do filho para se aproximar mais dele,
o que pode ser feito ao propor que o filho mostrasse as coisas que ele gostava de fazer, como assistir filmes de terror e mexer em computadores. E esse último seria vital para que a dona descobrisse o que o Kyle fazia na internet, já que ao pedir ajuda para entender como os computadores funcionam, ela ficaria mais próxima de saber como acessar o PC do garoto e ver o que ele escondia. Isso mostra que o mal nessa história não está apenas na negligência dos amigos, mas também dos pais, visto que o interesse deles pelos hobbies dos filhos é o que fortifica os laços parentais. E se a dona realmente estivesse preocupada com o Kyle, ela com certeza buscaria ajuda psicológica para ele, até porque só ela não seria o suficiente para ajudar o garoto, visto que os problemas comportamentais que ele mostra estão relacionados ao seu estado mental, o que por sorte muitas pessoas hoje em dia levam mais a sério, ao invés de ver isso como uma fase da vida, ainda mais levando em conta que esse comportamento do Kyle pode facilmente levar o garoto para cadeia. Agora, Azusa está em seu trabalho como funcionária num parque de diversões, até que ela ouve uma voz a chamando, e avista uma pessoa entrando em uma das casas de espelho. Só que ao invés de achar que era apenas um visitante, a garota fica curiosa e começa a seguir a figura. Lá dentro, a jovem tem uma visão, sendo transportada novamente para o quarto da Cotton, e ao olhar para a tela do computador, ela vê a própria amiga questionando se suas amizades sobreviveram, até que Azusa sente uma dor enorme na barriga e vê que seu estômago estava aberto, mas o susto faz ela sair dos devaneios, decidindo ir embora daquele lugar o mais rápido possível. Saindo de lá, Azusa dá de cara com o Robbie, que tenta alertá-la que os seus desejos estavam se tornando realidade, e falar que eles precisavam continuar juntos pela Cotton. Só que a garota já havia aceitado que a sua amiga foi embora sem dar satisfação, então ela ignora o cara e dá um fora dali o quanto antes, assim abandonando mais um amigo. Agora em casa, a mãe da Azusa tenta entender o que pode ter acontecido com a Cotton, se surpreendendo ao ver que a filha nem ligava mais pra isso, como se nunca tivesse tido uma amiga. Só que a jovem diz que apenas estava começando a se acostumar a ser abandonada pelos outros. Mas a mulher não acredita no que ouve, dizendo que a Cotton não fugiu dela, assim como seu pai também não. E a Azusa acaba sendo rude com a sua mãe, dizendo que talvez seu pai tivesse ido embora por causa da sua esposa, fazendo com que dessa vez ela afastasse a sua própria mãe. Depois dessa discussão, Azusa vai para o seu quarto, tentando ignorar o mal que ela estava causando aos outros, até que ela recebe uma mensagem da dona, questionando se a jovem estaria livre para ficar de babá pro Kyle, dizendo que agora ele estava obcecado por computadores, então não seria um trabalho difícil. E aí a garota aceita um pouco relutante. Ok galera, se a Azusa trabalha num parque de diversões, então ela sabe que o espaço é aberto ao público. Sendo assim, não havia nenhuma razão para a garota sair seguindo uma pessoa dentro de uma atração, que mais parece um labirinto. Fora que ela só fez isso por ter ouvido uma voz a chamando, sendo que isso é bem recorrente em pessoas que estão passando por estresse ou ansiedade, já que essas coisas podem aumentar o estado de vigilância e a sensibilidade aos estímulos auditivos, o que resulta numa tendência em interpretar sons como vozes. Por isso temos que levar em consideração também que a Azusa está praticamente sozinha nesse jogo, por culpa dela mesma, né, já que ela afastou várias pessoas. E se sentir isolado ou solitário pode levar a experiências auditivas, como uma forma de substituir a interação social. Dessa forma, a jovem precisava apenas continuar trabalhando e ignorar qualquer um que visse de longe. Além disso, é interessante perceber o paralelo entre o Kyle e a Azusa, visto que a mãe do garoto nem busca entender o que está acontecendo, deixando ele no seu quarto à espera de um milagre que lhe desse alguma resposta, enquanto a mãe da jovem se preocupa em apoiar a sua filha e manter a conexão dela com os amigos mais forte. Vendo isso, seria crucial que a Azusa falasse para sua mãe sobre as visões que vem tendo e as coisas que aconteceram após jogarem o jogo, já que a garota possui uma base familiar bastante estável, permitindo um diálogo amigável entre as duas. E apenas uma conversa já seria o suficiente para a mulher agendar um psicólogo o mais rápido possível, ou ir atrás da velha que vendeu o artefato para a Cotton. Fora isso, as alucinações da Azusa estão ficando cada vez mais reais, gerando dores agonizantes em determinadas áreas do corpo que na realidade não foram afetadas. É possível que isso seja como uma premonição, indicando a forma como a garota será finalizada, como se o espírito da Cotton estivesse tentando alertar a sua amiga do mal que está prestes a acontecer. Outra hipótese seria a somatização, que se refere ao processo pelo qual a angústia psicológica se manifesta como sintomas físicos, o que pode ocorrer devido a traumas e conflitos emocionais que são expressados em forma de dor ou desconforto. A melhor forma de lidar com isso seria a Azusa reconhecer que estava em profunda angústia, pois a sua melhor amiga havia desaparecido repentinamente, aceitando o mal que aquilo estava lhe causando, e buscando o apoio da sua família e amigos o quanto antes. Mas uma coisa que nenhum dos amigos pensou até agora foi ir atrás das origens desse jogo, como tentar entender o que era aquele objeto metálico misterioso, e da onde ele realmente veio. Se eles conseguirem descobrir alguma informação sobre aquele negócio, como a cultura responsável por criá-lo, ficaria mais fácil de descobrir como encerrar tudo isso. Por isso o trio deveria ir até aquela venda de garagem procurar pela velha que vendeu o jogo, e perguntar pra ela da onde aquilo veio, e como encerrar esse jogo maldito. Talvez até mesmo tirar uma foto da esfera metálica, e jogar na internet e em fóruns poderia acabar ajudando, pois dessa forma poderiam surgir relatos semelhantes de alguém que passou por isso, ou já ouviu falar de alguma lenda sobre esse objeto. Agora passamos para o Robbie sozinho em um lugar abandonado, após falhar em avisar a Azusa sobre o jogo, até que ele percebe um vulto da Cotton andando pela construção, e resolve ir atrás dela. E aí ele começa a ser assolado por vozes e visões, chegando ao momento em que ele dá de cara com o espírito da sua amiga, sendo
sendo transportado para o quarto dela, onde o jovem se vê com as mãos sujas de sangue. E então a Cotton alerta que o jogo estava se tornando real, e do nada o abdômen da garota começa a sangrar, fazendo o medo despertar o cara, que sai correndo dali. Com isso, o Rob dirige até a casa da Cotton, só que a sua presença no lugar é revelada ao Kyle, através do sensor de movimento da webcam. Então o rapaz assiste o maluco fuçando as coisas dela, e pegando uma foto dos amigos, assim como um poliedro metálico. Porém, a transmissão acaba sofrendo uma interferência incomum, mostrando um glitch da Cotton materializado na filmagem, o que dá quase um ataque do coração no Kyle, que se afasta do computador. Mas tudo piora quando a sua vizinha se aproxima da câmera, condenando o rapaz a fazer parte da brincadeira, sendo transportado para dentro do poliedro, onde é consumido pelo artefato, que deixa apenas um glitch da sua existência. Paralelo a isso, vemos a Courtney tão irritada pela forma como a Azusa a tratou, que resolve jogar os cartazes da Cotton fora. Só que de repente, uma voz chama sua atenção, e ela vê a latinha com as pílulas da festa sendo roladas à sua frente. E ao invés de correr igual o Forrest Gump, a garota ameaça quem fez aquilo, dizendo que estava gravando tudo, mas ela não encontra ninguém pelos arredores, pegando o objeto e dando meia volta. Porém, a Courtney ouve a voz da Cotton a chamando de dentro do celular, e sem saber o que fazer, ela usa a câmera para gravar o que quer que estivesse ali, ficando frente a frente com a própria amiga, que se materializa do nada. E então a jovem se vê com uma faca contra si mesma, que é empurrada pelo espírito, só que aquilo não passava de uma alucinação, e no meio do desespero, ela recebe uma mensagem do Rob, dizendo que eles precisavam se encontrar urgentemente. Bom, eu não sei vocês, mas se eu estou num lugar abandonado, e do nada uma pessoa aparece lá dentro, nem ferrando que eu ia correr atrás dela, visto que esses tipos de locais são os favoritos de pessoas desabrigadas, membros de gangue e até mesmo possíveis serial killers. Por sorte, podemos ver que o local não estava totalmente deteriorado, mas mesmo assim, toda precaução é necessária ao entrar em lugares de livre acesso e com uma aparência não muito convidativa. O certo seria que o Rob buscasse companhia ao ir para esses tipos de lugares, ou ao menos contar aos amigos onde ele estava, para caso algo de ruim acontecesse, todos soubessem onde começar a investigar. Além disso, é curioso ver a forma como o espírito da Cotton se manifesta nesse jogo. É possível que por conta da garota ter sido a anfitriã que iniciou tudo isso, o seu desejo de romper com a realidade em que vivia deu ao poliedro a chance perfeita para criar uma simulação, o que fez dela uma parte importante da brincadeira, sendo a juíza que pune os jogadores por não seguirem os seus objetivos, que nesse caso seria fortalecer os laços e nunca deixar os amigos para trás. Por essa razão, vemos a jovem tão furiosa com os três, a ponto de alertar os seus amigos sobre como aquilo terminaria se eles não jogassem de acordo com as regras. Com isso, também podemos perceber que a área de dominação do poliedro se estende até mesmo para o campo virtual, permitindo que a Cotton, como anfitriã do jogo, pudesse manifestar no computador do Kyle, usando toda a liberdade que tinha para usar o garoto como uma nova peça em seu jogo vingativo contra os seus amigos, não se limitando apenas a computadores, mas também aos celulares. E como a Courtney foi a primeira a descobrir isso, ela poderia alertar os outros que os aparelhos talvez fossem uma forma da garota se comunicar com eles. E falando na Courtney, é difícil acreditar que ela realmente escolheu ficar com o celular na mão para gravar o sujeito que jogou a latinha, ao invés de dar meia volta e correr atrás dos seus pais, falando sobre o ocorrido. Chamar a polícia talvez não adiantasse muito, visto que a detetive não encontrou nada que respondesse ao que de fato aconteceu com a Cotton. Dessa forma, a única saída seria unir forças, com todos que tivessem uma conexão forte com ela, já que seu objetivo é fortalecer os laços, então chamar mais amigos e familiares seria como conseguir pontos extras no jogo, mostrando a Cotton que os seus amigos não apenas se importam com ela, como também não eram os únicos a se importar. Porque se a gente parar para pensar, pode ser que toda essa realidade faça parte do jogo, e esteja apenas acontecendo na cabeça dos quatro, já que como não temos ideia dos poderes daquele poliedro, nada impede que eles ainda estejam sentados no quarto com as mãos no objeto. Mais tarde, vemos a Azusa chegando à casa do Kyle sendo recebida pela mãe dele, e então a mulher deixa uma grana para ela comprar uma pizza e se despede da jovem. Só que após um tempo, ela tem a infelicidade de ser visitada pelo Rob e pela Courtney, e quando o cara diz que tinha roubado o poliedro, ela deixa os dois entrarem. Agora, juntos novamente, o Rob conta que todas as coisas que eles desejaram estavam se realizando, propondo que eles usassem isso a seu favor. Então os três se reúnem na mesa de jantar e jogam o jogo da amizade novamente, desejando profundamente descobrir o que aconteceu com a Cotton. E quando eles achavam que nada iria acontecer, o poliedro se move, fazendo um corte no dedo da Azusa. Nisso, a garota vai até o banheiro limpar o sangue em sua roupa, enquanto os outros tentavam se acalmar diante de tanta loucura. Mas naquele ponto, a Courtney já achava que a Azusa de fato não se importava mais com a Cotton, mesmo com o Rob falando que era apenas um teste. E aí a Azusa aparece com uma nova atitude, dizendo que se importava com a sua amiga e queria saber onde ela estava. Porém, a Courtney estava assustada demais para continuar e decidir ir embora. Só que o Rob a alerta que se a amizade deles não sobrevivesse, eles também não iriam, não dando outra escolha a ela se não ficar com os amigos. Nesse momento, os três recebem uma transmissão em seus celulares, mostrando o dia em que eles jogaram pela primeira vez, e assim finalmente descobrimos quais eram os desejos mais profundos do Rob, que desejava ser bom na relaxada, o que parecia ser uma piada, até a Azusa perceber os olhares da Courtney pra ele, e quando chega na vez dela, a garota desejou não se importar quando seus amigos fossem embora, já que a ida deles iria partir o seu coração. Depois dessa revelação, a Courtney questiona quem teria gravado aquilo e enviado pra eles,
Então, a Azusa deduz que tudo foi feito pelo Kyle, que era obcecado por computadores. Sendo assim, ela planeja distrair o garoto enquanto o Rob invade seu PC atrás de pistas. Ok, agora que os amigos viram que o poliedro realmente funciona como um dispositivo amaldiçoado, eles poderiam tentar quebrá-lo, como uma forma de usar o desejo da Cotton contra ela, rompendo a realidade que o artefato criou para sua vingança, visto que possivelmente ele funciona como uma espécie de nexus, que conecta os jogadores à realidade simulada, o que explica o porquê dele conseguir influenciar os participantes e manipular o espaço onde eles se encontram. Sendo assim, a destruição do poliedro teoricamente poderia dar um fim ao jogo, mas infelizmente tem a pequena possibilidade deles também ficarem presos nessa simulação. Além disso, é bom ver o Rob lembrando as amigas que se elas virassem as costas para tudo aquilo, todos seriam finalizados, já que se as garotas vão abandonar os seus amigos, então é melhor mostrar as consequências que isso irá gerar, até porque não é apenas a vida delas que está em jogo. Fora isso, agora sim faz sentido todas as vezes em que a Azusa negligenciou seus amigos, já que desde o início, tudo que ela queria era não sofrer com a distância deles, o que pode ser um pouco contraditório, quando vemos que o Rob, a Cotton e a Courtney possuem carros. Sendo assim, o grupo poderia se ver sempre que tivessem a oportunidade, deixando todo esse medo de lado, aceitando que uma hora todos crescem, e precisam seguir os seus próprios caminhos na vida, o que não impede que esses caminhos se cruzem por obra do destino, do acaso ou dos seus próprios desejos. Também é importante mencionar o corte que o poliedro fez no dedo da Azusa, principalmente por não sabermos no que isso interfere no jogo. Porém, como ela foi a única a receber o ferimento, é possível que se trate de uma ação feita pela Cotton, já que ela e a Azusa eram muito ligadas uma à outra, pois quando ela viu os amigos relaxando, a Cotton ficou bem triste. Sendo assim, o espírito dela pode ter selecionado a jovem para ser aquela que iria mudar o andamento do jogo, já que foi ela que desejou esquecer os seus amigos e deixá-los para trás. Então agora seria ela quem deveria unir todos novamente, o que não está longe de acontecer por ela aceitar o sumiço da amiga e decidir ir até o fim para descobrir como e por que isso ocorreu. E esses pactos de sangue feitos com objetos amaldiçoados podem servir como um elo entre o artefato e a pessoa, tornando a ligação entre eles mais forte, a ponto de talvez ele poder invocar o espírito da Cotton para finalmente terem uma conversa sobre o seu desaparecimento. Além disso, eu não acho que a melhor abordagem seja tentar invadir o PC de um hacker sem o conhecimento dele. Se o garoto realmente for bom, dificilmente o Rob vai conseguir acessar o computador dele. O melhor seria perguntar pro Kyle se ele sabe de algo sobre o desaparecimento da amiga deles e tentar conversar com o garoto sobre o que está acontecendo, porque provavelmente ele também está bem assustado com tudo que está vendo na tela do PC e poderia ser uma peça-chave para ajudar no mistério. Então, a Azusa vai até o quarto do Kyle e tenta se comunicar com o rapaz, que não responde nenhuma vez. E aí ela começa a buscar uma forma de chamar a atenção dele, dando foco ao seu gosto por filmes clássicos de terror, dizendo que o seu pai adorava assisti-los com ela quando criança, e essa tática acaba funcionando, já que o rapaz menciona sobre o próprio pai que havia falecido. E aí a jovem o convida a assistir um dos filmes para tirá-lo de perto do computador. Na sala de estar, os dois assistem ao filme junto, mas a Courtney, que não aguenta a brutalidade, sai para respirar um ar, enquanto o Rob investiga o PC do garoto, descobrindo centenas de arquivos de vídeo, não apenas da Cotton, mas de várias outras pessoas, encontrando até mesmo uma gravação onde ela relaxa com um homem desconhecido. É aí que o Kyle aparece do nada ao lado do cara, dizendo que de todas as pessoas, a Cotton foi a que ele mais gostava de stalkear, e quando o Rob repudia as ações do garoto, ele diz que apenas a espionava pois tinha algo oculto nela, que chamava a atenção dele. Então, o Rob pergunta se o garoto sabia quem era o sujeito da gravação, mas isso nem é necessário, já que o Rob descobre que era ele a pessoa que estava no vídeo relaxando com a sua amiga. É aí que o cara percebe que estava sozinho naquele quarto desde o início. Fora dali, a Azusa se sente tentada a tocar no poliedro quando de repente, o Rob aparece com um ferimento nos lábios, e quando a garota questiona o que ele encontrou no computador, o cara conta que a Cotton viu eles relaxando na festa, fugindo por se sentir usada após ele relaxar com ela também. Mas o Rob sentia como se aquele fosse um outro eu, que nem se lembrava que existia, o que assusta a Azusa, que chama o amigo pelo seu apelido de criança, deixando o cara furioso como jamais esteve antes. Passamos para a Courtney, que estava no banheiro retocando a sua maquiagem, mas não demora muito para uma sensação ruim começar a crescer dentro dela, até que a garota ouve a voz da Cotton, e aí ela é transportada para o quarto da menina mais uma vez, vendo seu espírito corrompido a condenando por ter se afastado das amizades. Então a jovem grita de medo, chamando a atenção dos amigos que correm para ajudá-la. Porém, a Azusa não permite que o Rob fique e bate a porta na cara dele. E lá dentro, as duas conversam sobre o fato do que aconteceu entre elas e o Rob. Então a Courtney conta que se sentiu escanteada pelos dois durante a festa, mas quando ficou a sós com o cara, ele começou a falar sobre as suas teorias acerca do universo, da mesma forma que fez antes de ficar com a Azusa. Só que ela tinha a sensação de que não era o seu amigo que estava ao seu lado naquela noite, e parece que a entidade do objeto fez todo mundo acreditar que relaxou com o Rob, ou o desejo do cara realmente foi atendido e ele tá pegando geral. Ok, não podemos negar que o Rob está muito ferrado nesse jogo, já que mesmo estando em um transe durante as relaxadas, o cara foi inventar de ficar com as próprias amigas, ao invés de escolher uma garota sem um laço tão fraternal com ele. Nesse tipo de situação, com certeza elas deixariam de confiar nele, principalmente após esconder o que fez com elas na festa, e é por essas e outras razões que muitos amigos sentem receio de se relacionarem entre si, ainda mais se um dos amigos acabou pegando geral do grupo, o que só piora quando elas descobrem por si mesmas o que aconteceu. Fora isso, o Rob acabou de
descobrir um esquema de hacking altamente avançado e criado com o único intuito de espionar as pessoas. Isso com certeza daria uns bons anos de dor de cabeça para a mãe do Kyle, que não demoraria para internar o garoto numa clínica psiquiátrica. Isso se o FBI não chegar no garoto primeiro e prendê-lo, já que o trabalho que ele realizou compilando e organizando cada um dos arquivos poderia colocá-lo facilmente como um dos suspeitos de ter sumido com a Cotton. E diante de tudo que o garoto fez até agora, ele poderia ser acusado de invasão de privacidade por registrar pessoas sem o consentimento delas, assim como ter posse de material indecente dessas mesmas pessoas. E pelo número de arquivos, é possível que a sua mãe possa falir de tanto processo que ia chegar no seu correio. Além disso, a Azusa viu uma face do Robbie que ela não havia visto antes, e que pode ser o efeito da manipulação que o jogo está fazendo na sua mente. Com uma red flag dessas, a Azusa deveria abrir o olho e perceber que o cara provavelmente não é mais o velho Robbie, mas sim uma versão imponente e mais descarada do cara bobo que fazia ela rir. Sendo assim, o melhor a se fazer é jogar o jogo do jogador e não atrair a sua fúria, transformando ele no chefão. Afinal, o cara é mais forte fisicamente que elas e pode simplesmente surtar por conta da descoberta que ele relaxou com as três. E vendo a forma como as três meninas lidaram com alguns problemas do passado, como a Cotton escolhendo ficar no carro ao invés de fugir, a Azusa seguindo o maluco numa casa de espelhos e a Courtney puxando o celular para gravar um possível assassino, é melhor dizer que o final delas não seria nada bom se tivessem que enfrentá-lo. Outra coisa que poderia ajudar a Azusa a manter o Robbie consciente das suas ações seria usar gatilhos mentais. Dessa forma, ela poderia lembrá-lo que elas eram suas amigas e não queriam o seu mal, já que o contato que pessoas transtornadas têm com momentos felizes do seu passado podem trazer conforto e paz para elas, fazendo com que a sensação de perigo iminente cessasse por algum tempo. Mas mesmo assim, eu não nego a necessidade delas se armarem com alguma faca, nunca se sabe, né? Mas voltando ao Robbie, ele desce as escadas avistando o Kyle no jardim, então ele pega uma lanterna e vai até o garoto, sem saber que na verdade ele estava na sala vendo a si mesmo, preso dentro da TV. E quando o cara tenta se comunicar, o menino apenas fica olhando fixamente para um canto escuro. Então, Robbie usa a lanterna para ver o que se escondia, descobrindo o cadáver da Cotton num pequeno lago. E aí ele vai desesperado até a sua amiga, achando que foi o garoto que fez aquilo, mas o Kyle não estava mais ali. Sendo assim, o cara tenta voltar para dentro atrás de ajuda, porém as portas estavam trancadas. Por isso, ele resolve utilizar a janela que dava para o quarto do rapaz. Só que ao entrar lá, ele se sente atiçado a investigar mais sobre as gravações, encontrando um vídeo da Cotton relacionado a um assassinato. E quando ele clica no vídeo, o Robbie vê a si mesmo finalizando a sua melhor amiga, se lembrando que no momento em que fez isso, a Cotton agradeceu, já que sabia que os amigos não conseguiriam vencer esse jogo. Dessa forma, o Robbie é puxado para dentro do poliedro, onde o espírito da Cotton o finaliza com sangue nos olhos, permitindo que ele fosse usado por ela para se vingar das outras que a abandonaram. E então o cara acorda do seu transe, manifestando glitches de interferência e preparado para confrontar as meninas. E falando nelas, a Courtney tenta ignorar tudo o que estava acontecendo, enquanto a Azusa procurava pelo Robbie, mas quando a garota vai para a sala, ela vê o poliedro se movendo freneticamente, ativando seu desejo de descobrir o que aconteceu com a Cotton. É aí que ela relembra a noite da festa, onde acordou no banheiro com uma vontade enorme de vomitar, até que ela é encontrada pela Cotton, que diz que estava indo embora de vez. E quando a Azusa decide acompanhá-la, a garota recusa por não achar que aquela era sua verdadeira amiga, dizendo que gostou dela quando ninguém mais gostou, já que ela sempre afastava a todos como foi com seu pai. Só que isso enfurece a Azusa, que dá um soco na Cotton, apagando ela na hora. É nesse momento que a visão acaba, e ela se recusa a acreditar que feriu a sua melhor amiga, mas o poliedro usa o Kyle para cantar a sua vitória sobre os jovens, dizendo que todos eles falharam. E de repente, uma dor excruciante invade o corpo da Azusa novamente, a ponto dela quase não se aguentar de pé. Bom galera, o Robbie de fato é uma peça importante para a vingança da Cotton acontecer, já que ela mesma pensava que os amigos não iriam muito longe por conta do desejo da Azusa, só que as chances dele eram mínimas, visto que agora ela tinha um carrasco para fazer o trabalho sujo. Porém, logo quando o cara encontrou o cadáver da Cotton, ele poderia ter ligado para as amigas, contando sobre a sua descoberta, além de poder ter quebrado a porta de vidro, ou uma das várias janelas que a casa tinha, evitando entrar no quarto do Kyle, até porque já é a segunda vez que ele vê o menino aparecer e desaparecer do nada, sabendo que aquele garoto maldito era apenas um mensageiro da Cotton, ou até mesmo do poliedro. Sendo assim, ele poderia retornar para o grupo, mantendo a união e fortalecendo os três contra a anfitriã. Além disso, vemos que realmente a culpa do sumiço da Cotton era dos seus próprios amigos, já que uma queria embriagá-la para se divertir, já a outra deu uma surra na garota que fez ela apagar, enquanto o último traiu a sua confiança se deitando com ela e as outras do grupo. Sendo assim, a jovem tinha motivos suficientes em não acreditar na redenção dos três, mas a esperança é a última que morre, e o perdão é o último recurso que eles tinham, pois a regra do jogo sempre foi que a amizade deveria ser fortalecida para eles poderem ganhar. Dessa forma, Azusa deveria ter tentado invocar o espírito da sua amiga para se desculpar pelo que fez, já que ela era a única cujo sangue foi selado no poliedro e tinha mais conexão com a Cotton. Então, com certeza a menina não ia apenas finalizar a sua amiga, sem mais nem menos, dando tempo suficiente para Azusa convencê-la a terminar aquele jogo de uma vez por todas. Fora isso, Azusa precisa se reerguer o mais rápido possível, já que todo aquele caos dependia dela para acabar, indo atrás da Courtney para evitar que elas ficassem separadas por muito tempo. E mesmo com uma dor tão agoniante, seria possível usar algumas técnicas para amenizar o desconforto
desconforto. Como a área afetada é o estômago, a jovem poderia fazer uma massagem abdominal colocando uma mão sobre o umbigo e usando a outra para fazer movimentos circulares amplos em torno da região, promovendo a circulação sanguínea na área abdominal, ajudando a aliviar a dor e o desconforto. Uma coisa que dá pra teorizar sobre o poliedro é que possivelmente ele usa os anfitriões que perdem o jogo para passar o artefato adiante, o que explica o comportamento estranho da vendedora, sendo ela uma das anfitriãs que ficou presa ao objeto, e teoricamente a única forma de ter a sua alma libertada seria entregando o bastão para uma nova anfitriã, ou vencendo o jogo. Então vemos a Courtney recebendo uma videochamada da própria Cotton em prantos, dizendo que aquilo já havia acontecido antes, além de ainda agradecer pela amiga ter levado as pílulas para a festa, já que ela acabou tomando mais do que deveria. É nessa hora que a Courtney ouve um som vindo da cozinha, vendo que o Rob estava tentando entrar na casa. Só que ao abrir a porta, o cara apunhala a própria amiga com lágrimas nos seus olhos, como se não quisesse fazer aquilo. Logo em seguida, o Rob é encontrado pela Azusa, que assiste atônita o cara fatiando a Courtney, e então ela tenta fugir, mas acaba caindo e é encurralada pelo poliedro. Sendo assim, a garota se arrasta pelas escadas em direção ao banheiro, mas não consegue fechar a porta por conta da dor, sendo alcançada pelo Rob. E quando o cara estava prestes a finalizá-la, Azusa implora para que ele não fizesse isso, já que eles eram melhores amigos. Com isso, a Cotton se manifesta, impedindo o Rob de prosseguir com a sua vingança, apenas para confrontar a Azusa pelo mal que causou a ela, arrastando a garota para dentro do poliedro. E aí a Cotton se decepciona pela jovem tê-la abandonado, mas a sua amiga pede perdão por tudo que fez, dizendo que mesmo que tivesse que ir embora, elas continuariam unidas, e que apenas queria consertar aquilo e ter os seus amigos de volta. Dessa forma, o poliedro admite a vitória dos amigos, dando a eles a oportunidade de voltar para suas realidades, resetando a simulação e retornando para o dia em que a Cotton encontrou o jogo. E quando a Azusa aparece ouvindo que aquilo era um teste de amizade, ela afirma que aquilo não era necessário, visto que as duas eram muito mais do que melhores amigas. Então elas saem de lá e se reúnem com o Rob e a Courtney, pronto para curtirem o seu último verão juntos. Mas a Cotton aproveita esse momento para questionar a Azusa sobre o seu desejo mais profundo. Então a garota responde que ele já se realizou, já que ela só desejava estar com seus amigos. No fim, os quatro partem dali para se divertirem, enquanto vemos a vendedora apresentando o poliedro para algumas senhoras, pronta para testar os laços fraternais entre elas em mais uma partida do jogo da amizade. Fala galera, se você e seus amigos tivessem que provar que são unidos, como vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se você fosse para um encontro casual e acabasse vivendo um pesadelo terrível, o que você faria? Quer saber como essa história termina? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você for em algum bazar suspeito, nunca compre o que você não conhece, afinal pode ser um objeto amaldiçoado.